Olá pessoal, tranquilo? Graças a Deus. Nós vamos continuar o estudo do MRUV, Movimento Retilíneo Uniformemente Variado, mas agora, nós vamos nos ater mais para o lado matemático do movimento, tá legal? Nós vamos estudar aqui as diversas funções horárias e uma equação não horária. Quando ela é horária e quando ela não é horária? Toda vez que for determinado função ou equação horária, é porque esta função dependerá do tempo. Então, se você tem uma função horária da velocidade, é porque a velocidade depende do tempo. Essa daqui é a função horária da velocidade. V igual a V0 mais AT, onde V é a velocidade final e V0 é a velocidade inicial. A é a aceleração instantânea e T é o instante de tempo. Muito bem. No Sistema Internacional de Unidades, nunca é demais, nós vamos escrever aqui abaixo as respectivas unidades, tá legal? Tanto V quanto V0 devem aparecer certamente em metros por segundo. Não esqueça, eu estou levando em consideração o Sistema Internacional de Unidades. A unidade de aceleração é o metro por segundo ao quadrado, isso já foi visto por nós anteriormente, e o instante de tempo em segundos. Atenção! Se porventura as velocidades aparecerem em quilômetros por hora, converta-as para metro por segundo imediatamente, tendo em vista que a aceleração esteja em metro por segundo ao quadrado. Muito bem. Atenção! De acordo com os sinais de V0, velocidade inicial, e A, aceleração, o movimento pode ser acelerado ou desacelerado. Não esqueça que o outro nome para desacelerado é retardado. Quando vai ser acelerado? Quando vai ser desacelerado? Muito bem. Se os sinais de velocidade inicial V0 e aceleração forem iguais, mais, menos, menos, o movimento vai ser do tipo acelerado. Tudo bem? V0 e A, sinais iguais, movimento acelerado. Ora, então, se os sinais de V0 e A forem diferentes, mais, menos ou menos, mais, o movimento vai ser do tipo desacelerado. Não esqueça, se você quiser atribuir o termo retardado, sem problemas. Ok? Muito bem, vamos lá. O primeiro exercício básico e muito importante no estudo do MRUV da função horária da velocidade é esse daqui. São apresentadas algumas funções horárias e eu gostaria que você identificasse V0 e A, classificando o movimento em acelerado ou desacelerado. Muito simples. Observa que, por comparação com a função horária da velocidade, o primeiro termo que aparece aqui, 12, vai indicar o valor da velocidade inicial. Então, a velocidade inicial, vou colocar aqui só para desencargo de consciência, um valor positivo, metros por segundo. Algum problema? Façamos a mesma coisa nas demais. Vamos identificar inicialmente os valores de velocidade inicial em todas as funções. Na letra B, a velocidade inicial vale 7 metros por segundo. A velocidade inicial na letra C vale mais 4 metros por segundo. E na letra D, a velocidade inicial vale 9 metros por segundo. Aqui não existe a necessidade de colocar, mas eu vou dar uma destacadinha para você entender melhor. Tudo bem? Para observarmos e identificarmos o valor da aceleração, basta você verificar um fator numérico que está multiplicando o tempo. Esse será o valor da aceleração. Então vamos lá, quem está multiplicando o tempo aqui é 6, então a aceleração vale mais 6 metros por segundo ao quadrado.
Identicamente, façamos os demais itens. Multiplicando t, aqui a aceleração valerá mais 2 metros por segundo ao quadrado. Na letra C, quem está multiplicando o tempo agora, cuidado, a aceleração aqui é de menos 3 metros por segundo ao quadrado. E na última letra, enfim, observe que não está aparecendo nenhum termo ali, mas ele existe e vale a unidade, tá? Seria a mesma coisa que nós colocássemos assim, menos 9 menos 1t, tá legal? Não aparecendo, então você sabe que o valor da aceleração ali será de menos 1 metro por segundo ao quadrado. Após identificarmos os valores de V0 e A, vamos classificar o movimento em acelerado ou desacelerado, lembrando que para sinais iguais de velocidade e aceleração, movimento acelerado, para velocidade e aceleração com sinais diferentes, desacelerado, V0 positivo, aceleração positiva, o movimento é do tipo acelerado. Letra B, velocidade inicial negativa com aceleração positiva, movimento é desacelerado. Não esqueça, sinais diferentes. Letra C, velocidade inicial positiva, aceleração negativa, sinais diferentes, desacelerado. E por fim, na letra D, um caso muito particular, V0 e A têm sinais iguais, mesmo que negativos. Sinais iguais, o movimento é do tipo acelerado. É assim que verificamos então o tipo de movimento e a identificação de V0 e A. Um importante instante do MRUV, quando se estuda a função horária da velocidade, é esse daqui. Temos aqui a função horária da velocidade, vista anteriormente, e pede-se o instante em que ocorre mudança ou inversão no sentido do movimento. Como faremos matematicamente para calcular esse instante de inversão ou mudança no sentido do movimento? Devemos ir então à função horária da velocidade e fazer com que essa velocidade final seja igual a zero. Essa velocidade final, para cálculo do instante de mudança ou inversão no sentido do movimento, essa velocidade deve se anular, deverá ser igual a zero. Anula-se a velocidade final, calcula-se o instante de inversão ou mudança no sentido do movimento. Basicamente o entendimento seria esse: um corpo se desloca para a direita, diminuindo a velocidade, atinge a velocidade zero, para, inverte o sentido, retoma agora o sentido para a esquerda, aumentando a velocidade. Para que você entenda melhor o que vai acontecer, tem ali aquelas questõezinhas, e aqui você precisa saber o seguinte: antes do instante de mudança ou inversão, o movimento ele vai ser sempre retardado, ele vai ser sempre desacelerado, tá legal? Por quê? Ele precisa retardar, ele precisa desacelerar o movimento para poder parar e inverter o seu sentido. Se antes era para a direita, depois para a esquerda. Se antes era para a esquerda, para, depois para a direita. Mas certamente ele precisa desacelerar, ele precisa diminuir a velocidade até parar, até que a velocidade final seja nula, para que possa inverter o sentido, agora assumindo um movimento do tipo acelerado. Depois do instante de mudança, o movimento torna-se acelerado. Vamos ver como é que funciona então? Dadas essas funções aqui, eu gostaria que você determinasse conjuntamente comigo um instante de inversão no sentido e classificar o movimento em acelerado ou desacelerado a partir desses instantes que eu forneço para você. Bom, vamos lá. Primeiro, calcular o instante de inversão ou mudança.
temos que fazer com que essa velocidade seja igual a zero. Opa, zerou, vai cair numa equação de primeiro grau e nós vamos resolver. Zero igual a 6 menos 2t. Se nós jogarmos menos 2t para o outro lado, vai ficar 2t positivo. 2t vai ser igual a 6, então t vai ser igual a 3 segundos. Em 3 segundos ocorre a inversão ou mudança no sentido. Façamos a mesma coisa para a letra B. V igual a menos 20 mais 4t. Zera a velocidade final, anula a velocidade final, zero igual a menos 20 mais 4t. Ao jogar 4t para o outro lado, vai ficar negativo. Multipliquemos por menos 1, ficaríamos então com 4t igual a 20. Tudo positivo. 4t igual a 20, então t vai ser igual a 20 sobre 4. Resposta, t igual a 5 segundos. Em 5 segundos, o móvel ele vai inverter o sentido do movimento. O cálculo é bem simples. Agora, vamos analisar o movimento nos instantes fornecidos ali. A lembrar, antes do instante, desacelerou. Depois do instante, acelerou, invertendo o sentido, tá? O instante de mudança é 3. O instante de 2 segundos é anterior ao instante de inversão. Se é anterior ao instante de inversão, o movimento ele é desacelerado, ou, se você preferir, retardado. Tranquilo, né? T igual a 4. No instante t igual a 4, esse instante é posterior ao instante de mudança ou inversão. Se é depois do instante, o movimento é do tipo acelerado. Então, acelerado, já tendo invertido o sentido do movimento. Tá legal? Ali eu coloquei 3 instantes para ver se eu te dou uma rasteira, mas não é o que vai acontecer. Baseie-se através do instante calculado, t igual a 5 segundos. O instante de 3 segundos precede o instante de mudança, então o movimento ele é desacelerado em 3 segundos. Os instantes 6 e 7 são posteriores ao instante de inversão, então tanto 6 segundos quanto 7 segundos vão ter o móvel dotado de movimento acelerado. Muita atenção que esse instante de mudança ou inversão no sentido do movimento só vai ocorrer quando a velocidade inicial e a aceleração tiverem sinais diferentes. Se porventura você tiver uma função horária onde V0 e A tenham sinais iguais, positivo, positivo, negativo, negativo, nessas funções não ocorrerá um instante de mudança ou inversão. Por quê? Porque no instante inicial, esse móvel, essa partícula, esse corpo já estará dotado de movimento acelerado. Só existirá instante de mudança ou inversão no sentido do movimento a partir das equações em que o movimento inicial, V0 e A, tenham sinais diferentes, então, desta forma, o movimento inicial do corpo seja desacelerado. Não se tem mudança ou inversão no sentido do movimento a partir do instante zero em que a partícula já esteja dotada de movimento acelerado. Só existirá, então, finalizando, instante de mudança ou inversão no sentido do movimento para funções em que V0 e A tenham sinais diferentes. Quero dizer, nestas funções em que o movimento a partir do instante inicial t0 igual a zero seja de natureza desacelerada.